Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar a aula de hoje e espero que seja de seu interesse, que vocês gostem da aula. Nós vamos tratar alguns temas interessantes. Vamos tratar os princípios da geopolítica, os maiores erros que acontecem nesta disciplina e, finalmente, vamos tratar a construção do poder nacional da Inglaterra. Como os britânicos passaram de ser um país da periferia da Europa a ser um país potência industrial mundial. Então, esse vai ser o roteiro de hoje, tá? No final, sempre vamos deixar um espaço para perguntas, para fazer algum debate. Pode ser dos temas que a gente está tratando ou de atualidade. Se querem falar do Afeganistão, se querem falar de política internacional ou querem falar sobre algumas dúvidas que os temas de hoje em particular tratam. No finalzinho da aula vamos mandar um terceiro e último link. Tá? São 3 links que a gente manda. Tá? O primeiro é agora, depois fazemos o segundo com a parte segunda da aula, que é a parte da Inglaterra, né? E o último vai ser o espaço para perguntas. Vamos a compartilhar a tela aqui para que possam ver o PowerPoint. Vamos lá. Tínhamos ficado na última aula por aqui. A gente tinha falado de como o mundo se prepara, né? Os possíveis cenários, as diferentes alternativas que o mundo pode levar, né? E agora é momento de falar dos princípios da geopolítica. O primeiro deles é o que está vinculado ao que a gente viu na primeira aula, que é que o Estado é um organismo vivo, que o Estado é igual a uma pessoa, né? Tem suas necessidades vitais, suas necessidades fisiológicas, né? E tem que ter um espaço para poder se desenvolver, necessita de recursos naturais, de matérias-primas para fomentar sua produção, sua indústria, no caso, e também para alimentar sua população. Então, o Estado é um organismo vivo, tem sua própria identidade, suas próprias necessidades. Um segundo princípio é que a economia manda. A economia, geralmente, é o fator preponderante para todos os movimentos geopolíticos. Se fala, inclusive, de a geoeconomia como uma variante, né, da geopolítica. E grande parte dos conflitos na história da humanidade tem a ver com a economia, né? Tem uma variante, uma vinculação com aspectos econômicos, ou são causados conflitos por problemas econômicos, por diferenças econômicas. E tem algumas frases que simbolizam isso, não? Quem tem dinheiro no bolso, né, tem uma grande vantagem, pode comprar vontades, pode ter maiores possibilidades de crescimento, né? É lógico e uma forma de adquirir poder, né? E tem vários exemplos disso, de como na história teve confrontos que teve vinculações com aspectos econômicos. Um claro e evidente foi a última guerra de Iraque, né? Na qual os Estados Unidos entrou na Iraque anunciando que tinha armas de destruição massiva, né? Os iraquíes do Saddam Hussein, e acabaram que não tinha nada e eles simplesmente tomaram o petróleo, né? Mas também teve outros confrontos. O próprio Brasil, né, teve um confronto com a Bolívia no início do século XX por a região de Acre, do Acre, né, que é um estado que realmente não é muito falado, né, no Brasil, não tem tanta relevância, mas que as minas de ouro que tinha no lugar fizeram do local um ponto atrativo, né, para os dois estados, tanto Bolívia como Brasil, por isso teve uma guerra ali no local. E teve, inclusive, uma grande guerra famosa, da Tríplice Aliança, entre Argentina, Brasil e Uruguai, contra o Paraguai. E se diz que o grande motivo disso era que os paraguaios tinham desenvolvido muito sua produção, sua indústria, e isso estava incomodando bastante as elites e argentinas e brasileiras, e por isso também se desenvolveu o confronto. Então, a economia realmente é relevante. Outro exemplo disso...
Outro exemplo disso, vou tentar mutear aqui. Tem alguém que está falando aí e eu não consigo. Agora sim. Aqui. Outro exemplo disso, e que tem a ver com o que falamos na primeira aula, tem atores da geopolítica que não são estados, que são o que nós chamamos unidades políticas sem assento territorial. Entre eles estão as grandes companhias internacionais, as multinacionais, que às vezes exercem um papel político relevante. E um exemplo disso foi na Guerra Civil Espanhola, né? Na Guerra Civil Espanhola se confrontaram dois bandos, um monárquico tradicionalista liderado pelo ditador, que eventualmente acabaria sendo o ditador Franco, e do outro lado os republicanos, queriam acabar com a monarquia tradicional e fazer um sistema republicano. Só que nesse confronto entrou no meio um ator que não estava esperado, que era a Texaco. A Texaco, não sei se no Brasil teve em algum momento Texaco. Aqui no Uruguai sim, teve durante muito tempo postos de gasolina Texaco. No Brasil não sei se teve. Mas Texaco era uma das grandes petroleiras norte-americanas que teve interesse em entrar na guerra para ajudar os dois bandos, porque queria ter acesso ao petróleo, né, poder abastecer de petróleo a Espanha e ter a preeminência nos postos de gasolina. Então eles financiaram o lado da monarquia, o lado do Franco, contra o republicano, porque tinha um boato de que os republicanos tinham contato com os russos e caso ganhassem os republicanos, poderiam abastecer de petróleo russo a Espanha. Então vejam até que ponto a economia é determinante na hora dos confrontos, né? E também, hoje em dia, se tem a famosa frase, não importa quem faça as leis, né, se eu controlo o dinheiro, né? Isso é uma famosa frase que alguns atribuem à família Rothschild, outros atribuem a Henry Kissinger também, o grande geostratega, que falava que quem controlar o dinheiro, controla o mundo, né? O petróleo controla as nações e os alimentos controla o povo. Quem controlar os alimentos, controla o povo. Então, realmente, isso é relevante. E hoje em dia, todas as grandes potências têm o que se chama inteligência econômica. Procuram entender por onde vão as estratégias econômicas dos diferentes estados e procuram também se cuidar, né? Neste mesmo sentido, teve alguns casos que a gente também conversou na aula anterior, de golpes de mercado, como aqueles que não são unidades políticas com assento territorial, como grupos econômicos, às vezes querem derrubar um país, derrubar um governo de um país, e eles fazem uma movida de capitais, que igual como se fosse um bombardeio, igual como se fosse um terremoto para esse país que sofre o movimento de valores, de capitais. Então, é relevante para os países se cuidar desse tipo de movimentos, né, de grandes sumas de dinheiro, de compra e venda de valores, porque podem desestabilizar um país muito mais do que um bombardeio, né? Isso é chamado de golpe de mercado. Aconteceu em muitos países. Não lembro se neste grupo ou no outro me pediam alguns exemplos de golpe de mercado. Bom, teve vários. O mais famoso foi em 1992, quando George Soros, né, um grande agente da oligarquia financeira internacional, num só dia fez um grande movimento de compra de ações, compra e venda de ações, e acabou derrubando a Libra, apostou contra a Libra esterlina, né? E acabou derrotando e quebrando, falindo o Banco da Inglaterra. Um banco que é de 1694, que era muito tradicional, fortíssimo. Bom, acabou derrotado por um golpe de mercado fomentado por este agente George Soros. No ano 97 também este mesmo agente fez o próprio com a Malásia. E nos anos 2000, foi famoso 2001, particularmente a corrida bancária, uma grande corrida bancária dos grandes capitais na Argentina, que provocou uma enorme crise no país vizinho. Então, isso é relevante. Hoje, com a economia, podemos causar impacto geopolítico.
Hoje não sempre, mas hoje em dia mais ainda. Vamos ver outro princípio relevante. A história tem um peso determinante. Sem compreender a história, não podemos entender o jogo das diferentes unidades políticas. Muitas vezes o que se faz é reinventar o passado ou falsificar a história. Hoje em dia estamos vendo também quão importante é a história, né? E temos grupos, principalmente hoje no Brasil, foi um exemplo disso, que botam fogo em determinadas estátuas, né? Para tentar borrar, eliminar o passado. Né? Há determinados grupos que têm especial interesse por eliminar da história determinados íconos que podem ser controvertidos ou não, mas que de alguma forma marcaram a história. Então se procura muitas vezes eliminar ou borrar alguns elementos da história que é incômodo para determinado grupo. Também acontece que se procura falsear a história, né? Ou se omitem alguns relatos da história para contar uma história que não é a verdadeira. Né? Vamos ver um exemplo disso com a Inglaterra. Como a Inglaterra, não sei se mentiu, mas ocultou parte da sua história, não é divulgada e nos leva a pensar que o caminho de sucesso do inglês é totalmente o contrário do que realmente foi. Nós vamos ver isso na segunda parte da aula. E também vemos que a história se repete, que quem não conhece a história pode cometer um grande erro. Napoleão Bonaparte, né, levou uma campanha contra a Rússia. E Rússia é muito difícil de ser invadido pelas condições climáticas, né? Um inverno muito rigoroso. Então, os russos acabaram derrotando o poderoso Napoleão Bonaparte. O Hitler, desconhecendo o que aconteceu com Napoleão, tentou ir pela Rússia e acabou do mesmo jeito, acabou derrotado e humilhado. Então tem cenários que são realmente muito difíceis, não importa qual poderoso seja o exército, que acabam sucumbindo. Afeganistão é outro exemplo, né? Falávamos na aula passada, britânicos, soviéticos, norte-americanos, todos saíram do mesmo jeito. Saíram sem poder impor condições no território. E finalmente, outro aspecto determinante da história, podem ver a foto ali, o líder da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma grande incógnita. O povo pergunta, por que eles são assim? Porque, como um país que não tem televisão, não tem internet, praticamente não tem comunicações, todas as comunicações estão filtradas, parece que está numa outra época, né? Um país que não... Por que o povo aceita isso? Até a maioria da população reivindica de alguma forma esse governo. Tem a ver um pouco com a história deles. Coreia do Norte foi parte de uma só Coreia, juntamente com o Sul, faziam um país só até 1950. Mas em 1910 já foi invadido pelo Japão. E os japoneses, principalmente no norte da Coreia, impuseram condições que levaram o povo norcoreano à hambruna, à fome. Né? Eles passaram fome, roubaram a comida deles. Os japoneses foram terrivelmente brutais com os norcoreanos. Então, isso marcou a história deles. Eles não querem ver o japonês nem de longe. E o mesmo acontece com os norte-americanos. Durante a Guerra de Coreia, em 1950, teve um confronto entre o Sul, né, que era mais aliado aos Estados Unidos, e o Norte, mais vinculado com a China e a União Soviética. Só que o Norte foi bombardeado de maneira sistemática pelos Estados Unidos da América. Durante o confronto. Caíram mais bombas na Coreia do Norte do que no Japão e na Alemanha, durante a Segunda Guerra, uns anos antes. Eles sofreram muitos danos. Então, eles tomaram uma postura de isolamento, não querem nem saber de nada que tenha a ver com os Estados Unidos, nem com o Japão. Justamente por isso, a história marcou eles. Então, isso influi na forma de se comportar e de ver o mundo. Bem, por isso também tem o culto ao líder. O líder evitou a caída da Coreia do Norte, o líder desse país em 1950, e aí virou um grande herói. E essa idolatria se transferiu primeiro para o filho e agora para o neto, o atual ditador da Coreia do Norte.
E, finalmente, outro grande princípio que temos que levar em conta é que as alianças não são eternas. O único eterno e permanente, eterno não, mas permanente, que tem uma certa permanência, são os interesses, né? E as alianças são muito misteriosas. Às vezes se unem dois unidades políticas que não têm nenhum tipo de contato, ou que parecem muito longe, ou rivais, acabam lutando juntas contra outro inimigo por interesses próprios. Vamos a marcar exemplos. Eu gosto muito de falar com exemplos históricos. Não gosto, como eu falei na primeira aula, a realidade é muito superior à teoria. Então, sempre é bom partir da realidade para a teoria, colocando muitos exemplos. Um exemplo. Durante a época das cidades-estados, né, estamos falando do ano 1500, mais ou menos, teve vários confrontos entre os muçulmanos e os católicos. Né? Os muçulmanos inclusive, dominaram a Península Ibérica, né? E teve muitos confrontos entre católicos e muçulmanos. E a Venécia, né, a cidade-estado da Venécia, uma das mais prósperas, né, atualmente, né, parte da Itália, eles, inclusive sendo católicos, né, se uniram com os muçulmanos, né, contra outras cidades-estado, né, da Itália, que eram rivais comerciais, né, para justamente evitar perder as rotas comerciais. Então se uniram até com os muçulmanos, por interesses próprios. Mais fortes do que a religião, né? Os interesses. Depois também, o caso da Guerra da Crimeia é muito interessante. Crimeia é um território estratégico. Os convido a ver depois no mapa. O território da Crimeia. Crimeia é uma península que hoje pertence à Rússia, no passado recente pertenceu à Ucrânia, e antigamente foi um território em disputa, porque essa península permite aos russos ter uma boa capacidade de acesso ao Mar Egeu, ao Mar Negro, aliás. E nesse momento, em 1850, 1853 especificamente, teve uma guerra entre a Rússia, que queria se expandir e tomar conta da Crimeia e expandir ainda mais, contra o Império Otomano, que é o atual Turquia, né? O predecessor da Turquia era o Império Otomano. E os franceses e os britânicos, que não queriam nem saber da Rússia, e isto vamos a atá-lo, né, a vinculá-lo com a teoria do Heartland, que a gente falava na primeira aula. Né? A Rússia está no Heartland, no coração da Eurásia. E se lembram que falavam os ingleses? Quem dominar o centro da Ásia, se chegar até o domínio da costa também, pode virar o rei do mundo. Então, deixaram de lado a tradicional rivalidade britânico-francesa, que levou a eles a confrontos terríveis, até no 1815, quando na Batalha de Waterloo, as forças napoleônicas acabaram sendo derrotadas por parte dos britânicos. Tem um passado de confronto muito grande, mas nesse caso eles se uniram contra a Rússia, em favor dos otomanos, para que a Rússia não pudesse avançar mais, expandir ao sul do continente. Outro exemplo, as alianças são efímeras, são curtas, você pode rapidamente mudar de bando. Por exemplo, Iraque e Estados Unidos. Vocês talvez, alguns são muito novos, outros talvez não tanto, mas Iraque e Estados Unidos se enfrentaram em duas guerras, uma recente, né, iniciada no ano 2003, outra em 1990, os dois confrontos nos americanos estavam a família Bush, Bush pai em 1990 e Bush filho em 2003. Mas na década de 80, pouco tempo antes, os americanos e os iraquíes eram amigos, aliados, no confronto entre Iraque e Irã. Os Estados Unidos apoiou quem? O Iraque. E pode ver na foto, esses dois que estão ali, à direita Saddam Hussein, o ditador e grande líder do Iraque, que acabou com a cabeça cortada, né? Vocês lembram como acabou, né? Colgaram ele da praça. E
O outro coitado, né, que acaba de morrer recentemente, é o Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld foi o secretário de defesa do Bush filho, né? Morreu recentemente, mas era terrivelmente cruel. E aí podem ver na foto rindo os dois, e depois foram grandes inimigos. Donald Rumsfeld foi quem liderou a campanha contra o Iraque nos anos 2000. Vários exemplos mais, né? De alianças que são em determinado momento e depois acabam. A Rússia e a Alemanha, né? Stalin e Hitler se reuniram muitas vezes e depois teve aquela invasão, né, do Hitler para a Rússia e acabou que essa união, essa tentativa de aliança acabou que não deu certo. Japão também, né, foi rival dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e depois acabou até hoje sendo sócios comerciais e muito vinculados. No caso de Japão e Estados Unidos, é uma aliança baseada na chantagem. O início da aliança se baseou na chantagem. Por quê? Porque Japão tinha a possibilidade de condenar os Estados Unidos por crimes de lesa humanidade. Lembrem-se que Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão. E não é lógico pensar que essa forma de lançar bombas atômicas é um crime de guerra, né? Totalmente desmedido, desproporcionado. Depois de lançar uma bomba atômica, lançar outra bomba atômica está totalmente fora de proporção. E o Japão poderia levar os norte-americanos na justiça internacional, tentar condenar, tentar obter uma condena internacional, mas acabou optando pelo contrário, por tentar se reconstruir apoiado com os Estados Unidos e falando para os norte-americanos: eu prefiro ter você do meu lado do que te levar na justiça. Então você tem que permitir-nos a reconstrução. E assim foi que aconteceu essa aliança entre os dois. Então, a lição que nos deixa esta primeira parte é a seguinte: os Estados-nação, as unidades políticas, devem confiar nas próprias forças na hora de defesa do seu povo e dos seus recursos naturais. Não se pode, não é inteligente deixar a defesa nas mãos dos outros estados, nem no direito internacional, nem nos princípios e valores da comunidade internacional. As únicas defesas boas e seguras, como falava Maquiavelo, são as que dependem de você mesmo. Então, cada nação tem que formar sua própria base de poder para poder estar em condições da defesa. Por isso, quando às vezes se fala, desde alguns intelectuais, desde alguns círculos intelectuais, de maneira naif, de maneira um pouco bizonha, né? Utópica, se fala de que não é necessário ter forças armadas, que é melhor investir esse dinheiro em outras coisas. Isso é uma coisa que seria muito legal de um mundo ideal, né? Um mundo de Disney, um mundo ideal, mas não existe isso, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo quer sacar uma vantagem, os povos têm suas diferenças culturais, idiomáticas, têm seus próprios interesses, e vão procurar de uma forma ou outra, tem esse espírito, alguns povos têm esse espírito de invasão, né? De querer invadir os outros, de querer roubar os recursos dos outros, não só os estados, como falamos antes, né? Tem as unidades políticas sem assento territorial, que às vezes querem saquear as riquezas dos outros. Então, é importante ter forças armadas, mas não é suficiente ter forças armadas. É só uma pata, só um pilar da defesa. Temos que ter uma população inteligente, educada e que saiba diferenciar as ideologias que podem levar ao sucesso daquelas que os levam para o fim do buraco, aquelas que são boas para as potências, boas para aqueles que estão já numa posição, um umbral de poder suficiente, mas não para quem está na periferia, né? E muitas vezes essas ideologias enganam a certas pessoas. Muitas vezes são pessoas bem formadas, bem educadas,
Só que acreditam em cantos das ideias, acreditam em certas coisas que, infelizmente, só são armadilhas para que o Estado que adopta essas ideologias sempre se permaneça numa situação de debilidade. Vou fechar aqui e vou abrir uma outra PowerPoint para vocês com os erros da geopolítica. Vamos lá. Segunda parte. Muito bem. Então, não sei se estão vendo ali. Agora sim. Erros em matéria de geopolítica. Vamos ver alguns erros frequentes. O primeiro deles, ignorar a identidade dos povos. Muitas vezes é um grande erro das potências que querem dominar os outros, ou mesmo sem dominar, querem se relacionar com outros estados, com outros, inclusive para ter vínculos comerciais, que não conhecem a identidade do povo dominado ou com aquele que quer se relacionar. E é necessário conhecer. Por quê? Porque muitas vezes nos levamos surpresas e temos uma dor de cabeça, né, por não conhecer. Exemplos práticos de ignorância da identidade dos povos. Afeganistão, né? Muito se fala sobre o Afeganistão, mas tem um detalhe que eles, na mídia internacional, não se fala. Os afganos estão divididos em muitas etnias, né? E tem duas ramas muçulmanas entre eles, ou seja, é um país que não tem uma única nacionalidade, nem uma única religião. Mas dentro das nacionalidades, das tribos, das etnias, tem uma predominante no sul do país, que se chamam os pashtuns. Esses pashtuns têm um código não escrito, né, que se chama Pashtun-Wali, que considera, entre um dos pontos, que um agravio contra um pashtun deve ser vingado. Não importa quando, não importa o tempo que dure. Quando esse agravio ou esse dano não tem justificação lógica para eles, isso deve ser vingado. Então, eles não consideram que é necessário se vingar quando estamos num confronto leal. Agora, quando se faz um dano, se causa um dano com maldade, sem necessidade, eles têm que vingar esse dano. Um exemplo disso aconteceu quando Obama, que foi presidente dos Estados Unidos e recebeu o Prêmio Nobel da Paz, incrivelmente, ele bombardeava, né? Gostava muito de bombardear Afeganistão usando drones. Era uma arma que nesse momento era nova, né? USA Drones. E jogavam bombas, às vezes sem necessidade, contra a população civil afegana. Esses pashtuns que sofreram essas bombas, às vezes sem necessidade, acabaram tomando vingança. E hoje são esses talibãs que fazem o que estão fazendo. Então, a invasão poderia até ser compreensível. Agora, depois que Osama Bin Laden foi morto, no caso, Estados Unidos não tinha necessidade de seguir continuando com isso, né? E também jogando bombas com drones e causando, às vezes, danos innecessários. Hoje está pagando as consequências. A população afegana, às vezes, a gente não entende como, né, os afeganos têm um carinho e uma admiração pelos talibãs. Por quê? Porque os americanos cometeram muitos erros, entre eles ignorar a identidade dos povos. Outro exemplo disso é quando os americanos pensaram que iam entrar no Vietnã, né, na década de 50, 1955, começou a guerra, terminou em 75. Pensaram que era uma coisa fácil, um trâmite, porque os vietnamitas do norte, que foram invadidos, não tinham o armamento nem de longe dos americanos. Só que não levaram em conta que esses vietnamitas estavam dispostos a deixar a vida. Eles se imolavam, igual os kamikazes japoneses. Eles preferiam morrer em massa do que ser submetidos.
Então tinha um desprezo pela vida que tomou por surpresa os norte-americanos. Não levaram em conta essa identidade do povo do Vietnã. E finalmente, temos exemplos de como os orientais, né, principalmente os orientais do mais ao oriente, né, que estão mais ao oriente, japonês, chinês, coreano, malaio, eles têm uma tendência a ocultar o substancial no relato, através de metáforas. Eles falam com metáforas, dão muitos rodeios para falar as coisas, não são diretos na hora de falar. Isso leva os ocidentais a muitos equívocos. E um exemplo muito interessante que conta Henry Kissinger, vocês lembram dele, né? Henry Kissinger, o grande estratega norte-americano, ele falou que Estados Unidos demorou muito, na década de 70, para se aproximar e sentar numa mesa de negociação com a China comunista de Mao Tse-tung. E que eles não entendiam como, muito tempo atrás, já os chineses estavam tentando se aproximar dos norte-americanos, porque eles tinham medo, no caso dos chineses, de que a Rússia, a União Soviética, pudesse invadi-los, pudesse traí-los, pudesse avançar sobre eles. Então eles queriam uma aproximação, ter um seguro com os norte-americanos e mandavam cartas, em cada encontro internacional, mandavam cartas, e neste tipo de tom. Os passarinhos querem se encontrar nas nuvens, os pombos que se encontram, e os norte-americanos não entendiam nada. Por quê? Porque eles mandavam mensagem de maneira subliminal, de maneira metafórica, que eram difíceis de interpretar. Também acontece muito que os ocidentais vão para a China procurando fazer negócios e eles voltam convencidos de que vão ter negócio, que eles aceitaram eles, que vai dar tudo certo. Mas os asiáticos dessa região do mundo muitas vezes não escondem o verdadeiro resposta, o verdadeiro conceito sobre determinadas formas e realmente dá uma imagem que realmente não é a real. Acabam frustrados, acabam sem dar certo esses negócios que tanto parecem alentar aos ocidentais que vão lá. Tem, inclusive, algumas diferenças entre povos próximos, imagine, entre povos que estão mais longe e têm outra civilização, outra história no mundo. E, finalmente, temos, antes de fazer o primeiro corte de hoje, temos o grande erro de mostrar o poder expondo as debilidades. Muitas vezes, o poderoso deixa buraco, deixa espaços de debilidade que são aproveitados pelo mais fraco para atacá-lo no ponto que mais dói. Então, vamos ver agora, daqui a pouco, alguns exemplos de como aqueles que são mais fracos causam dano àquele mais forte. Não enfrentando diretamente, senão procurando a forma de causar danos que de outro modo seriam inviáveis para eles. Então, é bom mostrar o poder? É bom mostrar o músculo para dissuadir os outros? Sim. Agora, tem que cuidar de não expor as debilidades, porque isso pode levar a dores de cabeça. Pessoal, vou cortar aqui o Zoom porque está no horário e vou enviar outro link para vocês daqui a poucos minutos.